Bom dia. Eu vou retomar então as falas sobre ética e bioética e como eu dividi em blocos ética das virtudes, bioética das virtudes, ética deontológica e ética da compaixão, bioética da compaixão. Eu preciso explicar para vocês de maneira rápida cada uma das partes da ética para depois me prolongar um pouco mais na parte da bioética, que é o foco, é o cerne dessa sequência de vídeos. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa chamada, que eu já escrevi antes, é a ética das virtudes. A ética das virtudes foi criada, foi erigida basicamente pelos gregos e principalmente por Aristóteles no século 13, desculpe, no século 4 a.C., tá? Com o livro Ética a Nicômaco. Foi tido como esse livro foi tido como é tido como o primeiro escrito sobre ética no mundo, tanto ocidental como oriental, e ele seguiu os preceitos básicos do que Sócrates e Platão apregoavam como ética, mas Aristóteles formalizou e criou novas vertentes para isso. Tá? Nessa obra, Aristóteles sistematizou o que se entende por ética das virtudes. Apesar de Platão e Aristóteles citarem, ele sistematizou bastante. Como se trata de uma obra seminal da ética, tá? Aristóteles inicia definindo o que é o bem e dizendo que o bem é o fim para todas as coisas. Ele afirma: nossas ações tendem sempre à busca do bem. A felicidade é o bem supremo para onde toda a virtude converge. Tá? Aí Aristóteles entende por virtude, que em grego se chama areté, a predisposição para se desempenhar e fazer o bem. Isso que ele entende por virtude. Virtude é fazer o bem. Por exemplo, ser justo se caracteriza por ter uma virtude de justiça. Ser bom da bondade, ser generoso por ser magnânimo, etc. Então, o bem se caracteriza, fazer o bem se caracteriza pela virtude a qual está atrelado. Aristóteles, nessa obra, essa obra é muito extensa, estou fazendo aqui um passant muito rápido disso, para que esse vídeo não fique, não verse especificamente sobre essa obra e tenha uma extensão muito longa. Ele falou de duas virtudes principais. Dois tipos de virtudes, não duas virtudes, mas dois tipos de virtude. As virtudes intelectuais, que são as virtudes que se ensinam, e as virtudes morais, que se adquirem por hábito. As virtudes intelectuais, por exemplo, um médico, ou um engenheiro, ou um mestre de obras, eles têm virtudes intelectuais porque aprenderam, seja por tecne, pela repetição de técnica, por continuidade, ou por episteme, por conhecimento lido, intelectual ou científico. Seja qual for, ambos são virtudes. Tá? Então o médico tem uma virtude intelectual extrema, porque tem bastante conhecimento técnico. E as virtudes morais, que todos nós somos capazes de termos virtudes morais, bastamos entrar em contato com elas e praticarmos elas. Certo? Então, para Aristóteles, isso é muito importante que seja guardado basicamente desse conceito. Para Aristóteles, as virtudes morais, além de ser aprendidas, podem ser treinadas e aperfeiçoadas. O indivíduo ele pode ser justo, mas ele pode praticar mais, tornando-se magnanimamente justo, etc. Bom, o outro grande representante do pensamento aristotélico, esse já é no século 13 depois de Cristo, mas foi marcante principalmente para o Ocidente e para toda a história da ética ocidental e da filosofia ocidental, foi Tomás de Aquino, um monge que viveu no século XIII, um monge cristão que viveu no século XIII, tá? E foi representante maior de uma linha filosófica cristã denominada escolástica, que essa linha fundia o pensamento judaico-cristão, a filosofia judaico-cristã, eu não sei se podemos chamar de filosofia, ou pelo menos o pensamento judaico-cristão, com as ideias filosóficas de Aristóteles, porque antes Santo Agostinho tinha feito a mesma ideia, fundir o pensamento judaico-cristão, mas com as ideias de Platão. E a escola, que se chama patrística, essa linha filosófica. A escolástica, que foi fundada
por Tomás de Aquino, iniciou esse mesmo pensamento de fundir as ideias judaico-cristãs, mas com os pensamentos de Aristóteles. Tá? Assim, as leis divinas cristãs, as ideias e virtudes da racionalidade grega são harmonizadas e se complementam em Tomás de Aquino. Isso é muito importante. Isso se chama escolástica. O ponto central da filosofia moral tomista, ou de Tomás de Aquino, proclama que se faça o bem e evite-se o mal. Esse é o princípio ético primeiro de Tomás de Aquino. Ele corrobora com Aristóteles, como nós vimos anteriormente, com a observação de que a felicidade é o fim último e o bem completo das ações humanas. Todas as ações humanas éticas buscam como fim a felicidade de uma ou ambas as partes, ou todas as partes envolvidas. Na vida de qualquer homem, Aquino salienta que o bem da alma é viver segundo a razão e as virtudes a ela atreladas. O homem tem que viver buscando sempre as virtudes, porque as virtudes é o agir moralmente. Aquino considera as virtudes como uma busca de eu vou ler isso aqui. Aquino considera as virtudes como um tipo de hábito operativo ou meio para buscar um fim. Sim, eu já tinha colocado isso antes. Através das virtudes se busca o bem. Tá? Então, as virtudes são hábitos operativos ou meios para se buscar o fim. Mas ele separa um pouquinho diferente de Aristóteles. Tá? Dentre os hábitos operativos para Aquino, alguns visam sempre o mal. Então, hábitos operativos podem visar o mal, como os vícios. Outros visam, às vezes, o bem e às vezes o mal, como as opiniões, que podem ser, de acordo com a circunstância, verdadeiramente ou falsas. Tá? Agora, as virtudes não. As virtudes para Aquino são os hábitos operativos que visam inexoravelmente o bem. Tá? Tanto Tomás de Aquino como Aristóteles postulam que as ideias das virtudes, existem as virtudes cardeais. Para Aquino, prudência, justiça, coragem e temperança. Para Aristóteles, sabedoria, justiça, coragem e temperança. Mas é mais ou menos a mesma coisa. Aquino coloca prudência, justiça, coragem e temperança. Eu acho que essas virtudes cardeais de Aquino são muito importantes e serem consideradas quando a gente pensa em bioética. Muito importantes. Principalmente bioética médica. Prudência, justiça, coragem e temperança. E ambos as consideram essenciais na formação do caráter moral. Os dois filósofos acreditavam que as virtudes morais, antes de serem inatas, surgem por hábito. Então, você tem as virtudes morais que podem ser aprendidas e treinadas, com o tempo, com a prática, e as virtudes intelectuais que podem ser aprendidas e também treinadas. Para Aristóteles, ninguém nasce pronto, como em Platão, por exemplo, que a gente adivinha do mundo das ideias com todos os conhecimentos já encruados dentro. Não. Para Aristóteles, tudo é aprendido. Tudo é através de experiência. Ele é basicamente não é racionalista, como é que ele poderia dizer? Ele é um filósofo que pensa que o conhecimento advém da experiência. Basicamente isso, gente. Aristóteles foi talvez o pai maior da ética das virtudes, e Aquino espraiou a ética das virtudes por toda a Europa, principalmente numa época em que a Europa se fundava-se basicamente no conceito de cristianismo. Mas Aquino conseguiu racionalizar a ideia de cristianismo, acoplando a ela alguns conceitos aristotélicos. E graças a esse acoplamento que Aristóteles chegou até os nossos dias hoje, e a ética das virtudes está recrudescendo como uma ética médica factível de ser aplicada. Muito obrigado, gente, por tudo.